Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E para você que nos assiste aqui no YouTube, deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe essa live. E para você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram como podcast Voz Afro e no TikTok como @Voz Afro. Apresentar agora o nosso convidado, Thiago Pinheiro. Tudo bom, filho? Tudo jóia, Júnior. Seja muito bem-vindo, cara. E assim, só para você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, o Thiago é meu amigo de muitos anos, de longuíssima data, e hoje vai trocar essa ideia com a gente aqui. Thiago, sim. A gente, cara, tem duas perguntas aqui que eu sempre faço para os convidados, uma no início e outra no fim. E assim, aquela coisa bem clichê mesmo, sabe? Para quem não te conhece, quem é o Thiago Pinheiro, cara? Olha que pergunta difícil. Eu diria que eu sou um sujeito simples, estudioso, gosto de estudar, professor, me identifico como professor, muito familiar, que tem alguns gostos talvez inusitados, diferentes para alguns, colecionador talvez, né? Gosto muito de colecionar copos. Na minha área de trabalho, eu trabalho com língua portuguesa e língua inglesa, dou ênfase a pesquisas em literatura, trabalho especialmente narrativas, e também sou formado em teologia, com doutorado na área, também mestrado em ciência da religião, nessa grande área de ciência da religião e teologia, e professor no Instituto Federal de Roraima. Tem um currículo vasto, né, cara? Currículo vasto. Sim. Cara, e assim, eu te conheço há muitos anos, como eu falei aqui, né? E você é um dos maiores músicos que eu conheço, mano. E assim, o que te levou a lecionar, a ir a escolher, como dizer, a educação como seu meio de vida? O que te levou a isso? Rapaz, você conhece poucos músicos, né? Se eu sou um dos melhores, acho que você deve conhecer uns 3, 4. Foi dos que eu conheço. 2 músicos, eu e mais outro, talvez. Olha só, eu comecei a lecionar de maneira formal em 2008 na rede estadual de ensino em Minas Gerais. Antes disso, eu já também trabalhava com ensino de música, né? Dava aula de música, dava aula de inglês, trabalhava com tradução, algumas coisas nesse sentido. E eu me identifico com a educação porque gosto de lidar com pessoas. E a educação, ela me permite fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, todos os trabalhos existentes no mundo, de uma maneira direta ou indireta, lida-se, né, com pessoas, o profissional vai lidar com pessoas, mas vejo na educação uma forma de contribuir para o crescimento de uma maneira mais direta, né? É uma experiência fantástica de troca de aprendizado, de intercâmbio pessoal, humano. Então, isso aí me encanta muito e essa é a área com a qual eu me identifico. E talvez mesmo se eu tivesse uma outra formação, muito provavelmente eu iria para a educação. Sei lá, se eu fosse talvez um arquiteto, né? Tudo bem, poderia fazer o meu projeto ali, né? Mas creio que as chances de eu me voltar para a educação seriam grandes, como professor na área. Entendi. E, cara, a gente estava conversando outro dia, até o tema desse episódio aqui hoje, sobre essa questão do colorismo negro, né? Eu trocando essa ideia outro dia. Sim. E tal. E você falou comigo que se enxerga como mãe parda. A gente Sim. conversou um pouco sobre isso, né? Eu falei assim, cara, eu acho, na verdade, o pardo uma forma de que encontraram para embranquecer a população brasileira, né? Porque a gente tem um país assim muito diverso, na verdade, né? Muito, como vou dizer, um país talvez bem miscigenado,
E ainda assim sim, é um país com extremamente racista. Né? O Brasil é um país racista. sim, Mas eu acho que a gente já evoluiu totalmente. muito já em relação a outros países também, em relação à punição, a leis e tal. Na sua infância, como é que foi para você assim? Você nunca se identificou como homem negro mesmo e tal? Isso veio mais na fase adulta? Como é que foi para você? Eu não tive, nunca tive na infância, né, uma distinção em relação a negro, né, preto, branco, enfim, nunca tive. É tanto que quando eu jogava bola com os meus amigos e tudo, teve um episódio bem específico, muito curioso, em que estávamos conversando sobre alguém, uma criança, e de repente eu quero contar os fatos de uma maneira muito crua, né, para que não Uhum. haja talvez, né, uma identificação nem da pessoa e nem do adulto que, né, alguém falou algo específico dessa criança. E eu virei para uma pessoa adulta e falei assim, gente, mas será que é verdade isso que estão falando dessa pessoa? E aí essa pessoa adulta me falou assim, não, estão falando dele desse jeito só porque ele é negro. Eu, o que significa ser negro? Como assim? Na minha cabeça nunca houve essa questão de o branco e o preto, o oriental. Eu via como criança, me relacionava como humanos. Eu não tinha a noção de construção social daquilo que chamamos talvez de raça. E eu vejo que o racismo hoje não tem a ver necessariamente com as concepções biológicas, as questões biológicas, mas sim as questões sociais. E naquele momento, com aquela fala daquele adulto, o que é ser negro? Porque como assim negro? Né, não estava batendo na minha cabeça. Eu verifiquei que o racismo é algo aprendido. Né? Todo preconceito é aprendido. Ninguém nasce, isso é uma famosa frase, se não me falha a memória, é de Nelson Mandela, né? Ninguém nasce sabendo odiar. Né? E a partir daquele momento que abriu-se a porta para verificar o que significa ser negro, o que significa ser branco. Em minha vida, nunca sofri nenhum tipo de discriminação racial. Nunca, absolutamente nunca. E quando a gente pensa na construção social do racismo, vem à mente talvez dois grandes. Eu gosto, na verdade, desse exemplo. Hoje, a pessoa ruiva, aquela pessoa com uma característica bem vermelha, né, ela é considerada branca. O loiro, do olho azul, enfim, é considerado branco. Essas duas pessoas, se estivessem vivendo em uma sociedade, em algum país, na época que chamamos era medieval, muito provavelmente o ruivo seria discriminado. Talvez, se a escravidão no Brasil, como se deu, fosse um sistema de subjugar pessoas ruivas, talvez as pessoas ruivas hoje fossem discriminadas. Daí a ideia da construção social do racismo. Né? Então, nesse contexto, nesse segmento, houve uma crescente. Né? Então, posteriormente, eu me interessei nos estudos a respeito, a partir primeiramente da religião, né? Da religião de matriz africana. Ela me veio no contexto de como cientista da religião, de pesquisador da religião, e posteriormente outros desdobramentos da cultura, do legado africano também me vieram. Então, esse foi um breve, um breve relato, né, de como que eu cheguei a esse tema da infância, sem saber o que é aquela coisa, o que significa ser uma pessoa negra, né? Através da voz de alguém, de um adulto, que lançou algo do tipo, por quê, qual é o sentido de se discriminar, de se falar alguma coisa para alguém só porque ela é negra, né? Até chegar
às recentes buscas e pesquisas que nós temos feito na área acadêmica. Isso me chamou a atenção uma coisa que você falou, que você nunca sofreu nenhum tipo de racismo. Você não sofreu ou você não percebeu que talvez tenha sofrido? Porque são coisas distintas. Não sofreu mesmo, né? Não sofri. Eu falo isso de maneira muito categórica, porque infelizmente, ninguém nunca teve receio de contar piadas racistas perto de mim. E hoje, se há qualquer tipo de tentativa, eu já alerto, olha, eu não gosto desse tipo de piada. No passado, eu acho que tudo é uma questão também de aprendizado, de evolução, por que não dizer assim. No passado, tolerava-se isso. Né? Algo que é intolerável. Nunca deveria ter sido tolerado, mas tolerava-se, até mesmo por uma noção, uma concepção, uma percepção social que era até então mais difícil de se ter. Então, não me lembro, não sofri, eu nunca percebi nenhum tipo de rechaço nesse sentido, motivado por alguma situação racial. Absolutamente nunca. Mas aí, cara, a gente entra numa outra questão. Você falou assim, as pessoas nunca tiveram receio de me contar que era racista, né? Porque talvez não achava como negro. Mas o racista, ele conta que era racista com o negro do lado. Eles não estão nem aí para isso. Sim, também. Só que eu digo isso em contextos porque as pessoas olhavam. Eu lembro até um episódio de um sujeito na porta de uma instituição, um amigo, a gente trocava ideia e tal, tinha um monte de gente conversando. Aí um amigo nosso negro saiu. Quando ele saiu, ele começou a piada. Estávamos em um grupo de 5 pessoas e esse rapaz saiu, ele começou. Então, nesse contexto que eu falo, o fato de, né, um dos critérios de nunca ter sido discriminado por essa questão. Outra questão também, Tiago, você comentou em relação à sua formação como pesquisador religioso. E se você já esteve em seminário, né, pastoral e tal, para você, cara, como é que foi essa questão do estudo, né, entre o cristianismo, religiões de matriz africana tal, e outras religiões também, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo e tal? Em algum momento gerou conflito em você? Eu diria que os conflitos que foram gerados não tem necessariamente a ver com a origem da matriz, mas sim de redescobertas dentro do próprio horizonte daquela religião que eu professo. Uhum. Né? E nesse sentido foi um conflito positivo, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de comparação, sei lá, se alguém hoje chegar para você e te oferecer uma oportunidade que você jamais esperava e que vai alavancar sua carreira, você toma aquele choque, peraí, como assim? Eu vou, talvez, sei lá, eu vou tocar um projeto gigantesco numa multinacional, né? Aquele conflito que faz você olhar de uma maneira positiva. Isso que aconteceu. Eu gostava, e gosto ainda, de verificar todas as possibilidades e todas as ações, todas as questões que me interpelam e que até mesmo podem significar uma mudança de perspectiva. Então, nesse sentido, especialmente com as religiões de matriz afro, com as quais eu tenho uma boa identificação, eu fiz esse trajeto, eu fiz esse percurso, eu fiz esse caminhar. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, em como que os deuses nórdicos, como Thor, eles estão presentes na nossa sociedade, nos filmes, né, super-herói. Mas quando pegamos uma entidade análoga à divindade nórdica, porém africana, sei lá, Oxum, Xangô,
esses seres serão inevitavelmente associados ao demônio, associados ao mal, né? Inclusive o sincretismo, a mistura, a relação entre as religiões, enfim, acaba colocando, né, pelo menos na perspectiva cristã mais neopentecostal, neopentecostal, e por que não dizer as tradicionais também, essa identificação. Ou seja, quando se fala em Exu, quando se fala em Oxum, enfim, consequentemente, essas pessoas vão mencionar, vão pensar, vão associar a entidade maléfica que está lá nos textos cristãos. Então, para mim, isso aí já foi superado. Não lido com essa questão, não lido com essas categorias. Fazer isso, né, lidar com esse tipo de coisa, é um estorvo, um estupro social, cultural, religioso, né? Tomar alguma coisa que é da minha perspectiva e associar a perspectiva do outro, eu acho isso um absurdo. Então eu lido de uma maneira muito, muito tranquila com isso, sabe, cara? Muito, muito receptiva, né? E sempre no diálogo. E é o principal, né? Mas de alguma Sim. forma você acha que a religião, não a religião em si, a religiosidade das pessoas contribui para o aumento do racismo? Claro, sem sombra de dúvida. A história nos mostra isso, né? Quando eu gosto de falar o seguinte nas minhas aulas, quando eu trabalho narrativa, né? Os elementos da narrativa, enfim, eu falo o seguinte, gente, pensem, vamos supor que em algum lugar do Brasil exista um grupo de pessoas que, quando chegaram aqui na época da escravidão, conseguiram sair. Né? Essas pessoas conseguiram sair, conseguiram fugir, e eles montaram seu grupo, montaram sua... E esse grupo, essa aldeia, essa cidade, enfim, ela tem um registro oral, uma memória muito forte. De modo que acabou não tendo mais contato com ninguém de fora daquele grupo, daquela aldeia. Se a gente chegasse a essas pessoas, né, ou talvez se alguém lá, uma criança, perguntasse ao ancião dessa suposta aldeia, e fizesse a seguinte pergunta: quem é Jesus, ou senhor, senhora, ancião aqui da nossa tribo? Qual é a pergunta que essa pessoa teria? Muito provavelmente falaria que Jesus era uma entidade maléfica que tirou aquelas pessoas lá da África e os levou escravizadas para o Brasil. Por quê? Porque os europeus faziam isso em nome de Deus. Alguns nasceram para a escravidão, outros para a liberdade, enfim. A gente entende também no próprio texto bíblico, né, a relação entre a religião e a escravidão. Havia dispositivos na lei mosaica que falava sobre o que fazer, né, se o escravo se portar de maneira diferente, de maneira inadequada. É claro que quando a gente pensa escravidão, não é, pelo menos nos textos do Antigo Testamento, não está necessariamente ligado a racismo, tá? Mas a gente percebe também uma outra situação quando a gente pensa em racismo, claro, guardando as características, né, de cada época, mas os judeus, puro sangue, não toleravam de forma alguma samaritanos impuros. Isso era racismo. Para que uma religião com um apelo de pureza, né? Aquele apelo ao puro, limpo, tá? Para que uma religião mais assim do que o judaísmo antigo, né? O judaísmo da Bíblia. Tanto que Jesus chocou, conforme os relatos dos textos bíblicos, chocou a sociedade, a comunidade, pelo fato de conversar com uma mulher samaritana, pelo fato de abraçar as pessoas que estavam ali de outra religião. Inclusive, tem uma passagem que eu acho muito interessante no livro de Atos, que é o fato de os judeus puro sangue, que lá na Bíblia, lá em Atos 6, são chamados de judeus de fala hebraica, ou seja, não sou judeu, falo hebraico, não sei o que, e os judeus miscigenados, os judeus
que ali eram chamados de helenistas, de fala grega, né? Teve um episódio muito sério naquela comunidade, que foi o seguinte: os judeus de fala hebraica estavam tendo prioridade as viúvas desses judeus estavam tendo prioridade na hora de receber os mantimentos, certo? E o que os judeus de fala grega, ou seja, os miscigenados, falaram para os apóstolos? Deixa eu te falar aqui, o sangue puro lá está recebendo mais comida do que a gente, né? O que vão fazer agora? Aí os apóstolos tiveram uma ideia genial: escolham pessoas dentre vocês para gerir a distribuição de mantimento. E quando a gente olha ali quem foi escolhido, todos os nomes são gregos. Stefanos, né, que é Estevão, Filipos e vários outros nomes que eu não vou aqui me lembrar de cor. Os apóstolos criaram um mecanismo talvez parecido com o que chamaríamos hoje de cota. As pessoas de fala hebraica eram consideradas judeus puros e estavam recebendo mais mantimento. Então os apóstolos criaram essa maneira. Vamos fazer o seguinte: chamamos as pessoas de dentro dos judeus de fala hebraica, de fala grega, os helenistas, os helênicos, e eles tomaram conta disso. Como eu disse antes, é um quase parecido com aquilo que a gente poderia chamar de cota, porque permite que as pessoas tenham uma participação, as pessoas possam ter uma representatividade diante daquela sociedade. E quando a gente vai mais para além, né, vamos chegar a história recente do Brasil, claro que isso também acontece. A relação entre religião e racismo é muito grande. Nos Estados Unidos, né, quando a gente pensa nas igrejas consideradas históricas, aquelas igrejas que as pessoas falam: olha, aqui nós temos uma tradição. Quando a gente olha o fundamento, a fundação dessas denominações, com raríssimas exceções, a maioria é composta por pessoas brancas. Tem o fator financeiro, consequentemente, desencadeado pelas questões raciais, pelas questões da escravidão que aconteceu no Brasil, enfim. Mas a religião, ela tem sim essa perspectiva, infelizmente. E a religião consegue ser um grande catalisador de qualquer coisa, né? A religião é um grande instrumento, é uma ferramenta. E através da religião a gente pode mencionar, né, um episódio hediondo na história da humanidade, na história recente, que foi o nazismo. Tinha lá um discurso religioso por trás. E a gente também pode mencionar os esforços de pessoas como Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, o qual, através da sua profissão de fé, reconhece a necessidade de se intervir na sociedade de maneira a incluir, de maneira a dar pão para quem precisa, de combater racismo, combater discriminação. Então, essa instrumentalidade da religião, ela é muito poderosa. E ela amplia vozes de diversos lugares. E você falou em relação a cotas, né? Você citou o nome cotas. Sim. Aí. E quando a gente fala em cota, Thiago, a gente tem um negócio assim de que não só cota para um concurso público, mas foi cota para uma candidatura política, cotas para entrar na universidade, e muitas pessoas que nunca se reconheceram negras, que são negras, mas não são retintas, né? De pele clara, como você, sim, por exemplo, que nunca na vida se reconheceram negras, de repente são negras para angariar essas cotas, né? Sim. E é um problema sério que a gente tem no Brasil hoje, porque assim, eu não me reconheço, mas já vai me beneficiar, então agora eu sou negro, sabe? Como é que você vê isso através da educação, cara? Porque, de certa forma, a educação em si tem um poder de transformar isso e falar: cara, você é negro, você é uma pessoa negra, você só não é retinta. E há esse racismo dentro da própria comunidade negra, com pessoas negras retintas e pessoas negras não retintas que não se reconhecem como negros no dia a dia. Mas no momento de cotas, eu sou negro.
Como a educação pode contribuir para que isso mude essa chavinha mesmo assim, das pessoas que passam realmente a entender que você ser negro não está diretamente ligado à cor da sua pele? Paulo Freire falou algo muito interessante, que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Em relação a essa situação, a gente pode, talvez, ter um debate tomando como referência, ou como referências, dois locais aqui no Brasil, duas regiões. Tomemos, por exemplo, a região sul do Brasil, que é predominantemente loira, branca, enfim, e a Bahia, que é predominantemente preta, né? A comunidade, a população da Bahia. Pessoas, essa sua fala é muito interessante, né? Os pretos não retintos e os retintos, enfim, pessoas que talvez dentro lá do contexto da Bahia seriam consideradas brancas, no sul do país seriam consideradas negras. Fazer esse tipo de associação e também reconhecimento, né, de autopercepção por parte de pessoas que se valem desse mecanismo, eu vejo como uma conduta profundamente antiética. Porque o que me impediria de concorrer, né, a uma vaga para ampla concorrência, já que eu não me reconheço como uma pessoa negra. E, de repente, essa pessoa vira e fala o seguinte: não, eu vou ter mais chance se eu for para um caminho das cotas, né, por assim dizer. Eu vejo assim. Eu vejo também na própria estrutura uma forma, uma dificuldade em determinar, em colocar a questão de uma maneira objetiva. Porque eu já vi pessoas, há muito tempo, pessoas com um tom de pele muito branco, com as características faciais muito europeias, cabelo liso, enfim, e eu sou pardo, e para mim branco é Xuxa, negro é Pelé, eu sou pardo. A pessoa fala assim, né? Nesse contexto, a educação, ela primeiro tem que desmistificar. Primeiro, o papel da educação é, de fato, levar o sujeito ao conhecimento, à compreensão, e não impor. Porque se eu impuser algo ao meu aluno, ao meu estudante, muito provavelmente aquilo ali vai para a beira ou do extremismo, ou vai para a beira de talvez uma repetição, né? Uma repetição de uns mantras sociais que a gente vê por aí, e talvez a gente não vai saber, igual Chaves, né? Do Chaves e o Chapolin, né? O Kiko, se eu tenho 5 maçãs e como 3, com quantas eu fico? Isso eu sabia com laranjas, né? Então, se eu impuser qualquer informação como essa, que é um debate muito sério para o meu aluno, para o meu estudante, ele pode replicar sem refletir. Então, o grande caminho da educação, primeiramente, é mostrar como você se vê, qual a sua identidade, por que você se vê de outra maneira. E aí pode ser que o estudante negro ele se veja como branco por causa de uma condição financeira, por causa de uma pertença cultural distinta, né? Enfim, então nesse contexto, a educação ela tem o poder de mostrar, de apresentar, de fazer uma espécie de maiêutica, né? Um parto, como bem característico da filosofia socrática, né? Você vai chegar ao conhecimento através daquilo que eu vou te dar, através daquilo que eu vou te apresentar. E fazendo isso, a pessoa vai ter aquela queda, que é a queda em si. Opa, eu não posso, se eu me identifico como branco, eu não vou concorrer a essa vaga. E eu vi uma questão, uma pessoa, uma vez, uma menina, tinha seus 17 anos, negra,
ela se reconhece como negra. E estava no período do vestibular, e ela se inscreveu, e ela falou, nossa, eu estou muito preocupado com a minha nota, nossa. E eu virei para ela e falei, mas você falou que tirou X pontos, né, no geral, e então isso aí você consegue, especialmente porque eu imagino que você tenha se inscrito no sistema de cotas, né, então acho que tem chance sim. Ela, não, eu não me inscrevi como cotista. Eu falei, por que você não se reconhece como negra? Não, eu me reconheço como negra, eu sou negra. E por que você não se inscreveu como cotista? Né? Primeiro, eu estudei nas melhores escolas de Belo Horizonte. Meus pais têm uma condição financeira muito alta. O pai dela não é um negro retinto, mãe loira, né? E ela tem a pele mais escura que o pai, inclusive. E ela virou e falou o seguinte, olha, lá na minha escola, nas excursões que eu precisava ir, não tinha problema, era só falar com meu pai, ele nem perguntava quanto que era, já me mandava. Então eu fiz cursinho, eu estudei em boas escolas, eu viajei para os lugares para estudar. E por que eu tiraria o lugar de alguém que não fez isso? Então é uma consciência inversa, tendo cuidado com essa palavra aqui, inverso, né, o reverso, para a gente não cair no tal do racismo reverso, não é nada disso. Mas é uma consciência diferente, vou tirar essa palavra, falar diferente, mais profunda do que o sujeito que talvez até tenha estudado profundamente, não se identifica como negro, mas na hora da prova vai se identificar para ter a facilidade. E, para mim, uma mentalidade como a dela, eu vejo que é uma coerência ética muito grande. Tendo o direito de exercer, de fato, aquele benefício, ela opta por deixar que outra pessoa, em condições financeiras não tão favoráveis quanto ela estava, pudessem usufruir daquele benefício. A educação. E eu vejo que isso, eu uso o exemplo dessa menina, porque ela teve acesso a uma educação de qualidade. Consequentemente, ela teve uma formação ética que pode transformar o mundo de outra pessoa. Concordo. Mas aí, você falando de educação, tem um outro porém também. Assim, eu não posso chegar a impor. Claro que não. Ninguém deve impor nada. Você deve fazer a pessoa entender aquilo. Só que na história, a nossa história nos é negada, na verdade, né? Não se estuda a história como literalmente foi. Por exemplo, 13 de maio a galera comemora o dia da abolição da escravatura. Que abolição foi essa? E a escola continua ensinando isso. Então, talvez também não seria o momento de se passar por uma reforma literária no ensino da história verdadeira mesmo, falar assim, cara, o que a princesa Isabel fez não foi bem uma abolição, não foi o que aconteceu. E realmente falar o que aconteceu mesmo, porque muita gente, Thiago, só consegue ter essa percepção e esse conhecimento na fase adulta. Outro dia nós gravamos aqui com a Luísa Mandela, ela inclusive veio de um curso de tratamento racial, e ela falou assim, ela falou com a gente que grande parte das pessoas que cumprem o curso dela são pessoas negras, não são pessoas brancas que querem conhecer a história, são pessoas negras que querem conhecer a sua origem, a sua história, de algo que foi negado para elas, e que a escola tradicional não ensina dessa forma. Então não seria também esse momento também de passar por uma reforma literária também, para que se ensine o que realmente aconteceu? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de a gente dar de maneira mais direta, mas vamos por parte. Primeiramente, isso não significaria impor, né? Isso aí vem do debate, né? Não é impor. Se eu chegar para uma pessoa uma pessoa negra que se diz branca, que se reconhece como branca, se identifica como branca, e disser para ela, olha, você é negro, eu não estou... aí sim é uma imposição. Agora, a partir do momento em que eu trago o debate para a sala de aula e falo, olha, o que é a abolição da escravatura? Foi o ato da princesa Isabel assinar a Lei Áurea e tal. Beleza,
para onde foram as pessoas negras, as pessoas escravizadas? Algumas foram para as ruas e outras voltaram a morar com seus senhores, porque não tinham condições, né? Sei. E deixa eu falar, as pessoas que foram morar nas ruas, elas trabalhavam com o quê? Muitos não tinham trabalho, que ninguém queria dar trabalho para as pessoas escravizadas. Certo. O que foi criado depois disso? A polícia, para prender quem? Os marginais. E quem eram os marginais? Beleza. Você fazer essa construção e depois você chegar e falar o seguinte, olha, por que quando a gente pega, vai a um curso aquele curso, né, as profissões socialmente estimadas, né, medicina, magistratura, enfim, porque a maioria é branca? E quando a gente vai a profissões que são socialmente menosprezadas, né, a limpeza pública, a segurança, o sujeito que serve a mesa ali no restaurante, o garçom, porque a maioria é negra? E essa pessoa, ela vai chegar a uma conclusão de que é um dado social, um dado histórico, porque coincide com a questão racial, nesse ponto, coincide-se com a situação social. E aí vai rolar o seguinte, que essa pessoa vai chegar à conclusão de que a maioria é negra na faculdade de medicina, é branca na faculdade de medicina, porque naquele momento, né, eles tiveram mais condições financeiras de um bom estudo. Mas por que eles tiveram essas boas condições de um bom estudo, essas condições de pagar um cursinho e ir para uma escola cara? Porque herdaram dos pais, os pais são né, uma profissão aclamada, uma profissão, né, mais estimada, enfim. E aí? Mas como assim, quando a gente olha para essas pessoas, a gente pode também pensar, essas pessoas moram onde? Elas moram nos bairros mais pobres ou mais ricos da cidade? Nos mais ricos da cidade. Quantas pessoas negras tem morando naquele bairro? Um ou outra lá, mas a maioria é branca. Por que será? E aí essa pessoa vai fazer essa linha, vai traçar uma continuidade do momento chamado abolição da escravatura com o momento chamado hoje. E vai ver que essa linha, em alguns momentos, né, algumas pessoas, raríssimas exceções, elas conseguem sair desse emaranhado aí, econômico, financeiro, social, enfim. Então ela vai ver que essa linha nunca foi rompida, ela continuou. Então, quando vamos a favelas, vamos a comunidades, enfim, e a maioria é negra, por quê? Porque são gerações e gerações de pessoas, né? Nem tanto gerações e gerações assim, né? Há 4 gerações ainda havia pessoas escravizadas legalmente no Brasil, né? Então, essas pessoas são descendência de alguém ou de outras que não tiveram acesso, né? E eu costumo falar, se a gente falando de cota, eu costumo falar o seguinte com os meus estudantes, né? Eu falo, pessoal, olhem aqui para mim. Vocês acham que eu sou um excelente jogador de tênis, de golfe, né? De golfe, ou um péssimo jogador de golfe? Aí uns falam, professor, pelo seu porte, acho que você vai ter jeito, sim, e tal. Acho que você não vai ter jeito por causa disso, disso e disso. Fala um monte de coisa. E eu viro e falo o seguinte, sabe de uma coisa? Nem eu mesmo sei se eu sei jogar golfe. Talvez, se eu for tentar jogar golfe, eu seja a próxima estrela mundial. Eu não sei. Mas pode ser também que eu seja a maior vergonha do mundo do golfe. E por que eu não sei isso? Porque eu nunca estive em um campo de golfe. Eu nunca segurei um taco de golfe. Eu nunca fiz nenhuma manobra nesse sentido. Não sei. Então, a gente pega essa questão, a gente pega essa situação, eu falo o seguinte com os alunos. Vem cá, agora, quantos médicos existem hoje lá no Quênia?
Vamos trazer aqui para o Brasil, nas favelas. Quantos tocadores de violino existem nas favelas? Quantos pianistas existem nesses lugares, nas comunidades? Quantos cientistas existem nas comunidades quilombolas? A gente não sabe. Por quê? Porque o bisturi, o piano, o violino, não, a robótica não vai para a comunidade quilombola. Então essas pessoas não têm acesso ao bisturi. Essas pessoas não têm acesso a um livro, a um vademecum do direito. Essas pessoas não têm acesso à programação de computador. Por isso, a gente vê uma desigualdade muito grande. Agora, a gente comparando, fazendo essa mesma comparação com o futebol. O futebol é um dos esportes que a gente vê uma equiparação entre pessoas pretas e pessoas brancas. Você vê aí, sei lá, Mbappé jogando ao lado de Cristiano Ronaldo, enfim, e tá ali, né? Com raríssimas exceções. Na Rússia você não vai ver tanta diferença, tanta diversidade assim, pela Constituição do próprio país, né? A Constituição Social, que eu digo. Mas você vai ver que é um equilíbrio. E por que há esse equilíbrio? Porque a bola consegue entrar tanto na mansão, tanto no bairro caro, quanto na favela. O bisturi não. O bisturi só entra na mansão. O piano só entra na mansão. Agora, a cota, voltando um pouco que a gente está falando de cota, a cota faz isso. Ele pega o bisturi e leva para as pessoas que nunca viram. Ele pega o piano e fala, olha, tá aqui, pode vir tocar. E aí as pessoas se descobrem e sabem que não é por causa da raça que não há enormes, né, grandiosos pianistas, violinistas, médicos, mas é por causa da privação social pela qual essas pessoas passaram, né? Então, a educação é assim. Fazer um percurso educacional é muito difícil. Não é uma tarefa muito fácil, muito prática, papum, né? Chegar e veicular um conhecimento. Até porque, se eu estou ciente de que algo é o correto, e se eu imponho isso a uma pessoa, ainda que o efeito possa ser, né, o esperado, ou seja, a pessoa não mais, né, vai pensar de outra maneira, seja o que for, só que a construção interna ela vai ser prejudicada. E a construção interna desse saber, que é o mais importante para a transformação da sociedade, para a transformação do mundo. E tem outra coisa, Tiago, em relação a essa questão de ser reconhecido. Só um detalhe. Claro, só um detalhe, você tinha falado sobre talvez uma nova estrutura literária, uma nova literatura, enfim. Eu sou professor de literatura e não abro mão de forma alguma de Monteiro Lobato, por exemplo. É um gênio e, ao mesmo tempo, é um eugenista. E as pessoas até falam, nossa, mas como assim? Monteiro Lobato, sim. Só que tem um detalhe, a gente ressignifica. Ressignifica de que maneira? Vamos trabalhar, por exemplo, a narrativa, né? Os elementos da narrativa, tempo, espaço, enredo, narrador, personagem, né? Vou trabalhar esses elementos de que maneira? E aí eu explico o que cada um faz, né? Qual é a característica de cada um desses elementos, e de repente eu volto para Monteiro Lobato e falo o seguinte, olha só, vamos estudar aqui, sei lá, a tia Anastácia. Né? Tia Anastácia, qual era a característica desse personagem? Uma mulher negra, tal, servia a família, né? Uma senhora negra, exatamente, beleza. Qual era o espaço narrativo que ela ocupava? A cozinha. Uhum. Quando ela tinha que entrar em cena, era ela que vinha até a sala, ou a sala, né, os brancos que iam até a cozinha?
Os brancos iam até a cozinha. 90% das vezes em que ela aparece está na cozinha. O que isso mostra? Que o narrador, para o narrador, e pensem, o narrador é uma instância literária, o narrador não é necessariamente o autor do livro, né? Fazendo uma comparação entre autor e narrador é a mesma coisa de fazer comparação entre ator e personagem, né? Sei lá, a Juliana Paz não é necessariamente a Bibi Perigosa, né? Então, uma é personagem, outra é atriz. Voltando, a gente pensa que a gente faz essa construção, costuma dizer isso. Então, para o narrador, o que o narrador está querendo dizer com isso? O narrador está querendo mostrar que a Chapeuzinho Vermelho, a tia Anastácia, tô aqui, a tia Anastácia, ela não podia ir para os lugares ocupados pela família branca, né? E, de certa maneira, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê essa duplicação, essa replicação da narrativa. As casas construídas na década de 80, 70, especialmente em Belo Horizonte, né, eu falo por Belo Horizonte, tinha, né, os apartamentos tinham lá, né, quando a gente vai pesquisar no site de aluguel, de venda de apartamento, tem lá DCE, Dependência Completa de Empregada. E como é que fica, onde é que ficava esse cantinho da empregada? Cozinha, atrás da cozinha, o quartinho lá, minúsculo, cabia mal uma cama, uma cômodazinha, né? Um banheirozinho precário, estava ali. DCE. Por quê? Ali é o espaço da empregada, o restante é o espaço da família, né? Essa replicação existe. Quando a gente olha para o Saci Pererê, a construção que se dá ao Saci Pererê nas obras de Monteiro Lobato, ela é uma construção racista. Por quê? Porque tinha que ser um menino negro, um menino levado. Por que tinha que ser logo um menino negro que vem no redemoinho e nas histórias, no imaginário popular, né, no senso comum, quem se movimenta pelo redemoinho é o demônio. Inclusive, lá na nossa cidade tem essa lenda, né? Você vê um redemoinho, se você jogar alho, o demônio aparece. Olha a associação. E aí o menino lê Monteiro Lobato, lê o Saci Pererê, aí vai para a escolinha, vê o menino preto e fala, olha, é o Saci Pererê, deve ser levado. Então, quando a gente trabalha, eu não estou aqui de forma nenhuma menosprezando o Monteiro Lobato, a genialidade dele, e nem passando pano para ele. E também acho que, mas é outros tempos. Não são outros tempos, são tempos iguais. Ele tinha todo o aparato, toda a ferramenta para refletir sobre o racismo e não refletiu como deveria ser. E ali as obras dele refletem, sim, apresentam, sim, uma psicanálise, a gente pode fazer uma psicanálise do racismo através da obra dele. Tem uma pesquisadora chamada Regina Dal Castanho, se não me engano, esse é o nome dela, que ela estuda a história, o lugar do negro na literatura brasileira. O lugar do negro na literatura brasileira, e ela mostra que os principais papéis, eu não vou saber aqui de cabeça, mas 70%, 80% foram desempenhados por pessoas brancas, né, os papéis considerados bons, né, médicos, juízes, enfim. 80% dos papéis marginalizados, prostitutas, bandidos, enfim, desempenhados por pessoas negras, por personagens negros. Pessoas não, personagens. E a gente vê que a literatura é um reflexo da nossa sociedade. E eu digo que o folclore, a literatura infantil, o folclore, enfim, é uma metonímia literária e cultural de uma literatura ainda mais robusta. E a gente também percebe que começa desde cedo esse trabalho, né, nas histórias infantis, na própria linguagem, enfim. Então, uma nova literatura, talvez, por um lado, essa literatura, né, que a gente está chamando aqui de nova, né, por assim dizer,
ela vem impregnada com uma consciência muito mais aprimorada, uma consciência social ainda mais trabalhada, porém, ela faz parte desse tecido literário desde o quinhentismo, né, aqui no Brasil. E esse tecido literário, ele jamais vai ser deletado, ele jamais vai ser reescrito. Ele pode ser lido e ele pode ser deflagrado, ele pode ser exposto, ele pode ser desnudado. Precisamos disso. E, naturalmente, precisamos de literaturas que possam trazer um dado muito mais próximo da sociedade, muito mais próximo da realidade, que a gente vê que já está acontecendo a inclusão, ainda que exista um caminho gigantesco pela frente, mas a inclusão já começou a acontecer, né? A participação da pessoa negra já começou a acontecer. Falta muito para ser, no mínimo, adequado, mas falta muito mesmo. Então, pegando essa nova narrativa, né? Essa narrativa, inclusive essa narrativa que traz essa participação e permitindo que ela, de fato, né, ampliando o alcance, a voz, ampliando a voz desses narradores, desses novos narradores, seria o adequado. Então, em suma, talvez não novas literaturas, mas sim novos narradores. E aí você fala em relação a... Aliás, eu tinha começado a falar em relação ao colorismo, e você está no Instituto Federal, né? Você trabalha no Instituto Federal. E há uma mística, assim, de que muitas pessoas que nunca se reconheceram como pessoas negras, que são pessoas negras de pele clara, que elas têm essa virada de chave e passam a se reconhecer quando ingressam numa universidade ou qualquer escola que seja federal. Porque na cabeça de muitas pessoas, elas serão doutrinadas naí, né? Seja nas universidades federais, nos institutos federais da vida, e que seriam sempre doutrinadas nessas instituições. Como é que você vê essa afirmação, assim, de que as pessoas... Que, de certa forma, acho até positivo, né? Que você vai reconhecer e se reconectar com a sua história, com quem você é de verdade. Mas como você vê essa narrativa, assim, essa afirmação que as pessoas têm de que como se a pessoa entrasse na universidade pública, ela sairia daí já um militante de esquerda, né? É tipo presumir que uma pessoa que começa a frequentar a igreja nunca mais vai errar. A mesma coisa. Essa é uma analogia um pouco rasteira, mas isso é um absurdo, né? Uma fala dessa, de que há doutrinação, é absurdo. Nas instituições federais de ensino, os institutos, os colégios de aplicação, as universidades, todas essas instituições é composta por um quadro de docentes muito diverso. Um quadro que você encontra, de um lado, pessoas com opiniões bem características e do outro, o avesso, né? Então, isso é convergente nas salas de aula. A grande questão é que a gente percebe que os estudantes, um ambiente acadêmico, enfim, ele é propício para uma reflexão coerente. Né? O que é uma reflexão coerente? Nós aprendemos, né, uma questão bem filosófica, a filosofia ela precisa ser coerente. Né? E a ciência ela precisa ser coerente também. Então, se eu estiver fazendo, medindo qualquer espaço utilizando a régua de escala métrica, eu não posso usar o sistema métrico aqui e depois medir por polegadas, né? Então, aqui deu 2 metros, vou pegar também aqui 2 polegadas, não vai dar certo, né? Então, essa coerência, ela já é presumida de quem opta por estudar, de quem fala o seguinte: eu vou estudar, eu quero entender. Então, quando essa pessoa é submetida, quando essa pessoa tem contato
com o saber, com a forma como o saber funciona, é construído, pelo menos o saber ocidental, ela vai conseguir perceber esses detalhes que são muito característicos de uma esquerda, por exemplo, falando nesse sentido. Por quê? Porque a história já vai estar presente para essas pessoas. A historiografia também. E a história, obviamente, tem a sua história. Né? Eu falo o seguinte, sei lá, o Pedro Álvares Cabral, né? Ele não foi vencedor porque contou a história. Ele contou a história porque foi vencedor. É diferente. Então essas peculiaridades tornam-se acessíveis à população. Aí você vira e fala assim, não, mas tem pessoas que têm acesso a esse tipo de informação e permanecem com opiniões totalmente diferentes. E aí vem, sim, de fato, um outro fator que não pode ser ignorado na questão da construção do conhecimento, que é a influência familiar, o convívio familiar, eu chamo, né, de conhecimento afetivo, né? Então, saber afetivo. Eu aprendi assim com meu pai, eu não posso me desviar disso. Isso é muito comum. E, ao fim de qualquer curso, a gente vai perceber que não é uma doutrinação que acontece, mas é uma exposição de diversas ideias. As mais coerentes tendem a alcançar mais espaço na cabeça das pessoas que também pensam de forma coerente. Entendi, cara. E assim, faz total sentido mesmo essa questão de que não há doutrinação, né? Porque o discurso inverso também há, de quem vai para um instituto particular seria doutrinado de forma contrária a quem está no Instituto Federal. Também há essa narrativa também dos dois lados. Tiago, estamos chegando aqui ao final desse episódio, e como eu te falei, a gente tem outra perguntinha no final, né? Também bem clichê. Sim. Como o Tiago se vê daqui a 5 anos? Cara, é difícil falar. Não, eu vejo aí com alguns livros já publicados, né? Eu penso muito do lado pessoal, né? Profissional. Então, o Thiago, daqui a 5 anos, já vai ter publicado pelo menos uns 2 ou 3 livros. E daqui a 5 anos eu me vejo um sujeito aprendiz, um sujeito que tem boas memórias, que aprendeu com doutores, mas também aprendeu com o seu Zé, que trabalha na lanchonete ali, que aprendeu com a Dona Maria, que trabalha ali na loja, que aprendeu com os Enzos e as Valentinas da vida, que são os meus alunos, né? Então, eu me vejo um sujeito que aprendeu mais. É assim que eu me vejo daqui a 5 anos. Uma constante busca por conhecimento e aprendizado, né? Sim. Cara, obrigadão, Thiago, por estar aqui com a gente aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, assim, bem de bate-pronto. A gente combinou isso, conversou de madrugada, né? Foi de madrugada a conversa, você topou de cara, assim, valeu mesmo pela conversa, pelo papo, foi muito bom mesmo. Uma mensagem final aí para quem nos ouve e quem nos assiste também. Só um detalhe aqui, Júnior, quando ele me chamou, ele falou assim, Thiago, eu quero chamar a pessoa mais conhecedora do assunto. Como eu não vou conseguir, vai você mesmo. Né? Quase isso. Quase isso. Amizade é isso, cara. Tô brincando. Mensagem, gente. Então, a minha mensagem final é essa. Que a gente precisa incluir mais. Incluir, olhar para as pessoas com mais amor, com mais cordialidade.
Não um amor passivo, mas um amor ativo. É um amor que luta também, mas saber respeitar o espaço do outro, não querer tomar nada de ninguém, não querer tomar ou roubar a voz de ninguém, e entendermos, né, como parte de um todo, uma sociedade que cada um está aí na sua luta diária para conseguir seu pão de cada dia, conseguir seu lazer, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, essas questões que estão para além do dinheiro, que estão para além do material, todo mundo está em busca disso. Então, possamos ser pessoas que, de uma forma direta ou indireta, conseguem colaborar para que alguém, ao fim do dia, possa chegar mais feliz. Como dizem, é sobre isso. É sobre isso. Thiago, obrigadão, cara. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? E para você que nos acompanhou até aqui, nessa gravação, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com geral. Você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, siga o podcast Voz Afro, ativem as notificações para sempre que tiver um corte, um episódio novo, você será notificado, né, das nossas novidades. E em breve tem novidade por aí também, tá, gente? Então, não deixe de seguir a gente, não. E até a próxima. Valeu!